Boa tarde, meus amigos, muito boa tarde, pelo menos boa tarde agora. Hoje, dia 22 de dezembro, 3h12 da tarde, momento em que a gente faz essa gravação. Hoje eu estou aqui com meu amigo Wendel Ciota, que trabalha como consultor de segurança aqui na Eximiaco. Wendel, tudo bem? Tudo bom, Lemar? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Olha, isso é um baita ato fake, sabe? Sempre que a gente começa essa gravação, pergunta se tudo bem para quem está falando comigo, como se estivesse começando a conversar agora, mas a gente já estava conversando muito antes da gravação começar. O Wendel Ciota é especialista em segurança na Eximiaco. Ele tem nos ajudado, junto a diversos clientes, a desenvolver sistemas mais seguros e, principalmente, além de trabalhar com sistemas seguros, sistemas com uma qualidade, com uma percepção de segurança um pouco melhor, também garantir que eles estejam adequados a diversas normas internacionais que são tão importantes para muitas empresas que são nossos clientes. Por exemplo, empresas reguladas do setor financeiro, entre tantas outras. Mas, Wendel, me diz uma coisa, é fácil convencer um desenvolvedor de software a tomar os cuidados essenciais para desenvolver um software minimamente seguro? Como que você tem visto isso hoje em dia? Eu lembro muito de uma mentoria que a gente fez, Lemar, contigo mesmo, onde tu citava um exemplo dos desenvolvedores old school e do pessoal mais novo, e eu realmente não lembro os termos que tu usou, mas eu lembro muito da comparação, né? Cabe muito a questão dos vícios que a gente traz durante a carreira, né? Então, o pessoal que tem uma carreira mais inicial, o pessoal está começando agora, é mais simples. O conceito de cibersegurança ele se tornou muito mais vivo nos últimos anos, inclusive para os devs, tá? Não é a segurança cibernética não é um concerne único e tão somente de infraestrutura, né? Então, os devs mais novos já trazem esse conceito de segurança da informação. Agora, inserir segurança da informação dentro de um fluxo de trabalho para um profissional que tem 15, 20 anos de carreira, ele se torna um pouco mais duro, né? Ele fica mais resistente. Sim, 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 sim. Olha, o que acontece, não sei como é que é a experiência. Eu não sou especialista em segurança e sempre que eu trabalho com projetos onde segurança seja um concern arquitetural muito, muito sério, por N razões, eu sempre faço questão de contar com o apoio de gente que seja especialista na área. O que eu vejo que é problema em segurança, Wendel, é que todos os protocolos, todas as implementações, você pega o próprio ALF, né? Ele não é simples, né? De forma nenhuma ele é simples de se entender e, principalmente, ele também não é fácil de se implementar, pelo menos não do jeito certo. Então, o que acaba acontecendo é que, para os devs mais old school, fica sempre aquela questão, cara, preciso tanto disso mesmo, precisa ser assim com tanto, precisa fazer coisa com tanto rigor, e aí o que o povo costuma fazer é o bom velho reinventar a roda, fazer dentro de casa, né? Aquelas autenticações horríveis. Enfim, mas você seguramente tem encontrado, né? Então, um pouco desses dois perfis. Você encontra tanto devs que já são de uma escola mais nova, quanto os devs de escola mais antiga. Na prática, meu amigo, o que você tem visto funcionar em termos de processo de engenharia de software para poder adequar esses dois mundos e trazer também o cara da escola mais antiga para trabalhar e ter mais cuidado com segurança? O que realmente funciona na veia mesmo, tu mesmo deu essa resposta, Lemar. O reinventar a roda, ele já não é aquilo que a gente viu acontecer no desenvolvimento de sistemas de 15 anos atrás, 10 anos atrás, em que o pessoal trabalhava muito com aquele software feito em casa, e usava as ferramentas que tinha à disposição, né? Sistemas de autenticação é um clássico, né? Que o pessoal costumava desenvolver em casa, autenticação em cima de banco, coisas do tipo, né? Hoje o reinventar a roda ele realmente não é algo recomendável, não é seguro. Tá? Ferramentas OAuth, por exemplo, já que a gente está falando de autenticação, são um estándar global, né? A princípio, numa primeira olhada, eu posso concordar contigo que não é algo simples de se implementar, mas feito do jeito certo e desde o início de um projeto, o Alpha ele acaba se tornando uma ferramenta de implementação simples, tá? Ele não tem grandes mistérios, tá? Usando algumas sistemáticas de autenticação mais simples, ela acaba se tornando fácil de implementar. Tá? O não inventar a roda inicialmente ele já te garante muita coisa boa, em detrimento a um tailor-made software, algo que tu fez em casa, coisas assim.
Tá, mas aqui tem um ponto interessante. Eu acho que você fala sobre o ALF, não ser tão complicado de implementar também é. Aquilo que é uma dor para todo mundo costuma ser resolvido de alguma forma, de maneira ampla, né? Então, você pega, por exemplo, a própria implementação correta, fazer o ALF na unha, né? Você implementar na unha o passo a passo do protocolo, não é exatamente uma coisa trivial, mas já existem uma série de bibliotecas e até mesmo serviços online que fazem já essa implementação. E aí você pode usar como solução a ideia de plugar isso como componente dentro de casa, né? Isso dispensa, eventualmente, o dev de conhecer as entranhas, os bits e bytes, para poder fazer uma implementação de WALF, mas não libera, obviamente, você entender como é que funciona o protocolo, como é que funciona, como é que é mesmo aquele ritmo dos fluxos, né? Os diversos Exatamente. de autenticação. Bacana, bacana. E me conta uma coisa, Wendel, seguramente as preocupações com segurança, elas têm aumentado nos últimos anos, né? Até porque os sistemas estão ficando cada vez mais visados, né? Aquele conceito antigo de segurança por obscurantismo, né? Tipo, cara, as pessoas não sabem como eu implementei, então, consequentemente, eu estou seguro, já parece ser quase fato superado, porque as empresas já começaram a perceber, de certa forma, que isso dói. Você percebe nas organizações hoje uma preocupação com segurança equivalente dentro e fora das áreas técnicas, ou a preocupação ainda é maior dentro das áreas técnicas? Dentro das áreas técnicas é maior em operação, ou é maior dentro junto com os devs? E fora, cara, isso está mais no alto comando? Como que você tem visto essa sistemática dentro das organizações hoje? Cara, cada caso é um caso, né? Uma das coisas que me atrai muito na segurança, e eu acabei percebendo isso depois que eu já estava inserido no mercado de trabalho de segurança, são conceitos muito particulares de segurança que vêm de cultura empresarial, que vêm do próprio psicológico das pessoas, isso é importantíssimo para a segurança. Padrões de comportamento, enfim, a segurança ela se vale de coisas muito além de tecnologia. Né? Nessa tua colocação, eu vejo muito de cultura corporativa dentro disso. Existem empresas que, sim, se preocupam realmente com segurança desde o início da concepção dos seus produtos, dos seus processos de venda, captação de clientes, enfim, segurança é uma questão, desde que a coisa nasce. Mas existem realmente empresas aí que têm aquela cultura como chamar isso de uma maneira adequada, mas, cara, o que importa é dinheiro no bolso, nota tirada. É isso. Esta é a importância. Agregar segurança numa cultura focada única e tão somente em produção e faturamento, ela é mais difícil. O despertar pelo interesse de segurança em culturas assim, ele demora para acontecer. E, infelizmente, nesse tipo de cultura, esse interesse por segurança ele só acontece depois de um evento trágico. Isso isso acontece raramente, mas acontece sempre, tá? Então a gente já viu isso muitas vezes, tá? Raramente, mas sempre é interessante, porque Exato. muitas vezes nós temos visto, né? Sempre nós trabalhamos com isso. Sempre que acontece algum evento em que alguma vulnerabilidade, algum problema com segurança é identificado, alguma empresa sofre um prejuízo considerável, nós tivemos alguns em 2022, alguns eventos desses, parece haver um aumento, né, pelo interesse de tornar os sistemas dentro de casa mais seguros. Ao mesmo tempo, né, é mais ou menos quando você bate o carro, né? Na primeira semana você toma um cuidado danado, mas depois de um tempo que você começa a fazer, eventualmente, relaxar as suas medidas, né? E aí fica um ponto interessante, né? Porque a segurança, a gente fala sempre, é um tributo de qualidade silencioso, né? Tipo, você não percebe vantagem nela, porque na prática você só vai perceber vantagem em cuidados de segurança quando eventualmente você sofre algum problema por não ter tomado cuidado algum, né? Enfim, é cruel a coisa. E você sempre fala também, né, Wendel, que é sempre importante você conseguir balancear a preocupação com segurança e também a efetividade para gerar resultados, né? Porque a única forma de você ser seguro de verdade seria não ter sistema algum, né? Não tem como você se proteger, né? Enfim. Agora, um ponto interessante, eu vou compartilhar com você também, Wendel, só para a gente poder discutir, você falou já sobre
uma visão de arquitetura, deixa eu compartilhar com você rapidinho aqui uma visão que você mesmo que me apresentou, né, que fala sobre o cubo da segurança, né? Então, vou compartilhar aqui na tela para as pessoas poderem enxergar junto com a gente. Você me ensinou, por exemplo, que segurança pode ser entendido como CIA, né? Você vai pensar em segurança em termos de confidencialidade, de integridade e de disponibilidade dos sistemas. Esses são os grandes objetivos. Você vai cuidar para tratar de segurança não só de tecnologia. Muita gente pensa que desenvolver sistemas seguros é apenas pensar no aspecto de tecnologia dos sistemas, mas tem políticas e processos, tem pessoas, né? E efetivamente, quando você fala sobre o estado da informação, você tem a informação segura na transmissão, você tem informação segura quando armazenada, e você tem também informação segura durante o processamento. Esse aqui seria o grande cubo que nortearia a arquitetura de software para poder pensar um pouco melhor sobre segurança. No aspecto das medidas ali, né? Tecnologia, política e prática e pessoas. Se você fosse começar do zero hoje, estou com uma empresa que não tem preocupação alguma com segurança e agora caiu a ficha, eu sei que ela é importante. Qual seria o grande primeiro passo na sua observação? Trabalhar pessoas, trabalhar políticas e práticas ou trabalhar tecnologia? Por onde que você começaria? Seguramente pessoas. Tudo é baseado em pessoas. Pessoas desenvolvem processos, pessoas implementam tecnologia, pessoas fazem software. E isso é uma percepção minha que ela vem com o decorrer do tempo. Se tu me fizesse essa pergunta 10 anos atrás, possivelmente eu ia te responder diferente. Eu ia dizer tecnologia, eu ia dizer processos. Tá? O passar do tempo dentro da segurança, trabalhando, conversando com pessoas, ouvindo gente de todo lugar do mundo, o denominador comum da segurança, sempre pessoas. Tá? Pessoas que entendem o que é segurança e entendem a importância da segurança dentro do que elas fazem, da própria vida ou da vida profissional. Então, pessoas que sabem sobre segurança, entendem da importância de segurança, elas vão construir processos seguros, construir software seguro, tornar o ambiente de negócio mais seguro, obviamente, né? Certo. Então, na prática, esse é um ponto interessante, né? Porque muitas empresas pensam que você ganha segurança, por exemplo, no passado, e aqui eu vou denunciar um pouco a idade, né? No passado, você assumia que você adicionava segurança comprando um firewall, né? Adicionando um firewall eficiente dentro da tua infra. E, de certa forma, realmente essa é uma medida que já foi importante, mas agora, com a nuvem, fica um tantinho estranha, né? Você tem... Acredite se quiser, Alemar, isso ainda existe. E é muito mais comum do que a gente pensa. Ainda existem pessoas que têm uma orientação ou houve um gap no meio da carreira dessa pessoa em que a segurança acabou ficando relegada. E quando tu precisa pensar em segurança, tu volta para aquele teu status de 10 anos atrás. Então, puxa, o que eu preciso para minha segurança, cara, é um firewall. Certo. Ok? Perfeito. Sim, você precisa de um firewall, cara, mas ferramenta sozinha, sem pessoa para gerir, para entender, para configurar e para manter, ela não serve de nada. Basicamente, não serve de nada. Entendi. Então, no final do dia, se você fosse começar uma empresa, eu tenho uma empresa hoje e eu preciso começar a pensar sobre segurança dentro da minha organização. Eu sempre falo que sempre que você vai adicionar alguma capability nova, que você vai desenvolver alguma capability, você precisa desenvolver o hábito de familiarizar e facilitar o trabalho das pessoas. Ou seja, eu precisaria, segundo essa perspectiva, então, desenvolver método para familiarizar as pessoas com práticas seguras, com desenvolvimento seguro, eventualmente com normas relacionadas à segurança, ou seja, eu preciso familiarizar as pessoas com o universo do que é segurança, para depois, eventualmente, inclusive, facilitar o trabalho delas para que ele seja feito de maneira correta. Então, esse loop de familiarização, facilitação, acaba sendo o primeiro passo para você trazer segurança para dentro de casa. Seria mais ou menos isso? Seria exatamente isso. E sempre me vem uma frase que tu falou, Lemar, e me machucou. Essa frase me machuca, que é: segurança não é sexy. E realmente, segurança é um tema pesado. Segurança não é sexy. E por que me machucou? Porque é verdade. Tá? Cara, a segurança é um tema indigesto. Tá? A gente trabalha, às vezes, num nível muito baixo de informação, a nível de protocolo, camadas baixíssimas de software.
E realmente, essa parte da segurança, para pessoas normais, ela é extremamente chata. Tá? Qual é o segredo da coisa toda? Exatamente isso que você falou, trazer as pessoas para uma realidade mais tangível. Tá? Eu já vi algumas empresas que trabalham a segurança, treinamentos de segurança, de uma forma extremamente lúdica. Tá? É um treinamento realmente, o produto dessa empresa, no caso, ele é um treinamento para pessoas que não precisam de um grau muito profundo de conhecimento técnico. Tá? Então, essas pessoas gamificaram diversas situações do cotidiano para tentar exemplificar para as pessoas o que é a preocupação de segurança. Exemplo bobo, clássico, e que funciona até hoje, tá? Engenharia social por telefone. Tá? Então, uma secretária, um atendente de helpdesk que não está preparado, ele é suscetível a uma brecha de segurança por telefone, conversando. Tá? Trazer as pessoas para perto de situações tangíveis, com exemplos, faz a segurança muito mais digerível, muito mais simples das pessoas entenderem. Esse é um ponto importante, né? Porque você fala sobre segurança e aspecto geral. Você fala sobre segurança de uma forma abstrata, às vezes não dá muito fundamento para você saber sobre onde atuar, né? Mas quando você pensa, por exemplo, você enxerga segurança sob essa perspectiva de três objetivos compostos, né? Tipo, aqui você tem disponibilidade, integridade e confidencialidade. Então, por exemplo, cara, confidencialidade. Eu vou garantir que ninguém que não tenha acesso ou que não deveria ter acesso a uma informação, eu vou garantir que essas pessoas não tenham acesso, então, a essas informações. Isso é confidencialidade. Então, isso implica tanto em pensar no sistema no nível de uma forma mais simples. Eu vou colocar senha de acesso, vou fazer autenticação e autorização básica no meu sistema, mas eventualmente também implica em eu pensar em algum protocolo lá no banco de dados para poder criptografar as informações, armazenar informações criptografadas. E aí você tem, de novo, aqui, esses três estágios, né? Então, você vai ter lá a transmissão. Então, poxa, eu vou fazer com que a informação que está criptografada no meu banco, então, ou seja, enquanto está armazenado, né, essa informação também seja transportada ou via um canal seguro ou criptografada, né, durante a transmissão. A transmissão tem que acontecer dessa forma. Ou ainda esse processamento. Eu vou manter esse dado em memória no menor tempo possível, por exemplo. E tudo isso implica nessas preocupações somente para a confidencialidade. Quando você pega a perspectiva de integridade dos dados, mesma coisa, né? Tipo, eu preciso garantir, por exemplo, um ataque de engenharia social. Eu não posso permitir que alguém não autorizado possa submeter uma solicitação de alteração de dados que não pode ou não deveria poder fazer. Né? Da mesma forma, falando sobre disponibilidade. Aqui tem um aspecto importante, né? Porque disponibilidade é um ponto bacana. Quando você pensa que o sistema fica indisponível, né? Porque eventualmente ele está se protegendo, porque isso no último dia é um último recurso, né? Tipo, eu tenho suspeitas sobre a minha capacidade. Quando suspeito da minha capacidade de manter a confidencialidade ou a integridade dos dados, o caminho costuma ser puxar a tomada, né? Mas só que entenda que puxar a tomada eventualmente também indica um incidente de segurança, porque você tirou a disponibilidade naquele momento, né? Mas você traz para mim que o primeiro passo, então, para uma empresa que deseja falar sobre segurança, primeiro é entender a importância de segurança e, entendendo a importância de segurança, desenvolver as pessoas. Eu entendo isso, só que isso, às vezes, Wendel, toma um certo tempo, né? Porque desenvolver gente, desenvolver cultura é sempre uma coisa que consome bastante tempo. Do ponto de vista de tecnologia, eu imagino que você tenha também instrumentos, né, para fazer, eventualmente, uma verificação de como que está a segurança dentro da organização, pelo menos nos aspectos básicos. Você consegue apontar um diagnóstico, né? E eventualmente, apontar também medidas urgentes que, se não vão resolver, vão ser bons paliativos, aí, até que você tenha uma cultura de segurança bem desenvolvida. Problema. É fácil fazer esse diagnóstico de maneira amadora, né? Mas existem uma série de instrumentos, né? Padrões também, ferramentas para poder fazer esse tipo de verificação. O que você tem visto ser utilizado na prática para poder fazer esse tipo de verificação e orientar as empresas a dar esses primeiros passos na direção da segurança? É uma pergunta também que tem muitas respostas, varia muito de empresa para empresa. Empresas que foram para a nuvem já, hoje em dia, nós temos uma série de clientes que são 100% cloud-based.
quando a gente tem uma infraestrutura cloud-based para segurar, as coisas se tornam muito mais simples para fazer um assessment de segurança. Tá? Toda aquela camada física que existia nos data centers alguns anos atrás, hoje ela está toda virtualizada. Então, para te fazer o assessment de segurança disso, basicamente todo cloud provider tem ferramentas de auditoria para isso, de aconselhamento para isso. Então, um exemplo que eu sou muito mais familiarizado é com a AWS, né? Existem ferramentas da AWS que te aconselham em termos de segurança, seja qual for a tua arquitetura. Sei lá, você montou multizonas com dezenas de subnets e conexão peering para todo lado, a própria AWS consegue te sugerir melhorias básicas dentro daquilo. Então, facilita muito. O próprio owner da conta da AWS tem isso na palma da mão. Tá? Às vezes, o pessoal se preocupa demais com o negócio e esquece dessas pequenas coisas, ou não conhece esse tipo de ferramenta. Então, cloud-based é muito fácil de fazer esse diagnóstico inicial para a gente ter os quick wins de segurança. Pequenas correções que a gente faz que geram um ganho muito bom de segurança. Tá? Já em empresas que ainda trabalham com on-premise, máquina física, enfim, aquela realidade que a gente estava acostumado há muitos anos atrás, e até recentemente ainda existe, já precisa de um pouco mais de conversa, um pouco mais de checagem, um pouco mais de discovery. Tá? Quem aqui, Elemar, nunca esqueceu que tinha um servidor? Eu tenho certeza que na tua carreira tu já viu servidores que foram esquecidos e estão dentro do data center e tu não lembra mais para que serve. Tu não lembra o que está rodando lá dentro. E isso existe ainda em estruturas físicas mais difíceis de inventariar. Então, o assessment para estruturas físicas, ele já é algo mais difícil e aí eu tenho que ter um canivete realmente de ferramentas de segurança muito maior para eu descobrir coisas que nem mesmo o próprio dono lembra que ele tem, né? Até porque quando você fala sobre segurança no ambiente físico, no ambiente on-premise, você vai acabar trazendo, por exemplo, à tona a questão de disponibilidade. Então, por exemplo, você começa a falar da própria segurança patrimonial, né, cara? Segurança de acesso ao data center. Eventualmente você está com tudo na rede muito fechadinho, mas o cara consegue invadir o ambiente e acessar os discos diretamente, poxa vida, né? Então, isso também acaba se convertendo numa preocupação e numa dor de cabeça. Agora, um ponto interessante que você traz para mim, e eu tenho mixed feelings, tá? Ao mesmo tempo em que essas ferramentas de nuvem, né, elas te dão bons indicativos sobre quais são os primeiros passos e quais são os quick wins, é relativamente perigoso também você se cercar e entender que, aplicando essas recomendações, você está seguro, né? E não tem mais nada a se fazer. É interessante, eu acho, fazer esse warning forte, né, de cara, esses são eventualmente bons primeiros passos, mas talvez não sejam nem os mais importantes para você, nem os mais baratos, e seguramente não vão ser suficientes, você vai precisar ir mais longe. Arquiteturalmente falando, tá? Essas ferramentas de nuvem, elas são agnósticas. Elas não entendem o teu negócio, elas não sabem o que tu precisa expor. Tá? Então, em muitas situações, uma ferramenta dessas vai te alertar de que tu tem portas potencialmente perigosas expostas, tá? Mas justamente porque ela não sabe para que servem essas portas. Obviamente, algumas portas ali a gente tem catalogado, a porta 22 da SSH, a porta do Telnet, a gente sabe que isso, entre aspas, não deve ficar exposto. Então, ele acaba acertando para essas portas, mas muitas vezes existem portas lá que o teu negócio precisa para poder operar. A avaliação e a segurança em cima de uma porta que é mandatória para o teu negócio operar, ela deve ser avaliada com mais carinho, e não a partir de uma ferramenta agnóstica. Eu entendo essas ferramentas, Elemar, disponíveis aí para um assessment de segurança para a gente ter quick win, realmente como algo acessório. Tá? Cara, eu preciso dar uma olhada, eu preciso ver se tem alguma coisinha que eu esqueci. Tá? Mas o olho do especialista em cima da tua segurança, levando em consideração o que o teu negócio precisa oferecer, é indispensável, de verdade.
Não, muito bom. E você traz para mim aqui dois pontos interessantes. E, obviamente, a resposta, né, para qualquer pergunta difícil, principalmente em consultoria, depende, né? Porque você tem uma série de variáveis. Por exemplo, numa empresa onde, por exemplo, segurança da informação, ou melhor, informação seja um ativo realmente relevante, por exemplo, empresas que prestam serviços bancários ou financeiros, empresas que trabalham eventualmente na área da saúde, cara, você tem aí informações que são muito sensíveis, é um grande ativo, né? E, consequentemente, é um ativo muito visado, né? Está todo mundo. Eu sempre brinco, né? A tentativa de ataque não é sobre se, é sobre quando, né? E você precisa aprender a lidar com isso. Então, nessas empresas, é comum você ver, até mesmo em nível estratégico, em C-level, a presença de um executivo especialista em segurança, que é ou o CSO, se não me engano, né? Que é um Chief Security Officer, ou se tem uma combinação do CIO com segurança, você tem o CISO também, né? Que eu acho que Exatamente. essas duas posições em nível estratégico, né? Isso é interessante, porque no Covid agora, ponto interessante, no Covid agora, em função das pessoas irem para casa, né, e precisarem ir para casa, e precisarem acessar os sistemas de trabalho de casa, né, houve aí um tema que não era tão preocupação nas salas dos conselhos, passou a ser, que é exatamente, cara, como é que eu me mantenho seguro nessa configuração que é toda nova, né? E seguramente teve seguramente é triste, né? Mas certo que maior parte das empresas não conseguiu implantar todas essas medidas no tempo certo e muitas brechas estão abertas, quem sabe até hoje, né? Como que você tem visto nos nossos clientes esse engajamento desse chefe executivo em segurança? Ainda é uma coisa que você tem visto predominantemente em empresas onde informação é um ativo importante e sensível, ou é algo que você já começa a ver aparecendo em empresas onde, enfim, segurança não aparece no topo da lista, não está na lista de principais preocupações? Como é que você percebe isso hoje, Wendel? É triste responder essa pergunta realmente, porque a posição do CSO, do CISO, ela não é comum para empresas, eu diria, de grandes para baixo é muito difícil a gente ver. Tá? O C-level de segurança ele é bastante presente em empresas que têm uma raiz internacional ou empresas que geralmente trabalham com regulamentações internacionais. Tá? Aí a gente consegue ver com um pouco mais de frequência. Tá? Mas, determinantemente, não é uma posição comum de se ver, por Tá. enquanto. Acho que espero que mude, né? Espero que mude, porque, enfim, a informação é importante. Mas voltando para o nosso cubo aqui, você falava também um pouquinho sobre pessoas, nós já falamos um pouquinho sobre pessoas, já falamos um pouquinho sobre tecnologia, já falamos um pouquinho aqui sobre os principais objetivos, mas a gente começou a falar também um pouquinho sobre políticas e práticas, né? E você dizia, poxa, Lemar, eu tenho que trazer para as pessoas, eu tenho que familiarizar as pessoas com segurança e, eventualmente, facilitar a vida delas. Uma coisa que eventualmente se tem cara, eu preciso adotar práticas de desenvolvimento seguro, né? Dentre os muitas alternativas, hoje você tem um guia, né, que ficou tremendamente conhecido, que é o OWASP, por exemplo, que Exatamente. oferece uma lista de recomendações de segurança, inclusive tendo aqui uma relação dos sempre, né, 10 problemas mais comuns em sistemas e fornecendo aqui algum referencial para você capacitar times de desenvolvimento. Você tem visto, meu amigo Wendel, nas empresas onde a gente tem atuado, óbvio, você já disse para mim também que isso é um pouco tímido ainda, mas você já começa a ver mais treinamento para desenvolvedores para adoção de práticas seguras? Como que você tem visto a movimentação no mercado nessa direção? Todo mundo usando o ASP? O que mais que você está buscando hoje em dia? Cara, o OASP, na verdade, ele é basicamente um dos padrões ali de segurança mais bem estabelecidos, tá? Ou mais difundidos, tá? O pessoal que vem programando aí nos últimos 10 anos, tá? Ou que começou, ou que está inserido já na programação nos últimos 10 anos, já ouviu falar do OASP e muita gente que bota a mão na massa se interessa por OASP e vai atrás. Tá? O que é comum de se ver, extremamente comum. Tá? As pessoas conhecem o OASP,
Tá? As pessoas normalmente se preocupam em mitigar esses 10 top 10 do OASP. Tá? E aí a gente tem coisas extremamente comuns. Tá? Por exemplo, um SQL Injection. Tá? O SQL Injection está no top 10 do OASP faz, cara, mais de 10 anos. Tá? O que a gente conclui com isso? Tá? SQL Injection é uma coisa corriqueira. Tá? Todo mundo sabe que a gente tem que mitigar a possibilidade de SQL Injection nos sistemas. Tá? O OASP já avisa isso há muito tempo, mas ele continua no top 10. Então, o que me leva a crer que, sim, as pessoas se preocupam, tá, em mitigar o top 10, mas talvez não com tanto afinco quanto deveriam. Tá? Talvez o Pode falar. problema aqui, Wendel, é essa crença ou a confiança demasiada, às vezes, nos frameworks, né? Então, o programador começa a pensar, poxa, eu estou utilizando uma versão nova do ASP.NET, eu estou utilizando junto, ou do Java, enfim, estou trabalhando com algum protocolo, com algum framework mais novo, e aí eu não preciso me preocupar tanto com desenvolvimento seguro, porque, por exemplo, injeção, né, e aí não só SQL Injection, mas outros formatos também de injeção, a princípio já são prevenidos. Na prática não é bem assim, né? Você tem, por exemplo, tudo bem, você tem lá o anti-framework utilizado do jeito certo, ou o Hibernate, enfim, qualquer que seja framework de mapeamento objeto relacional, cara, você até a princípio tem um pouco mais de segurança, mas o fato é, qualquer implementação engessada de segurança não resolve, porque no final do dia, como você disse, é muito mais pessoas, políticas e práticas, e uma escapadinha, né, para a esquerda, uma desviada, faz com que você bata com a cara na parede. É muito fácil acontecer um vazamento não intencional, vamos dizer assim, tá? Cara, é muito comum acontecer de, cara, um desenvolvedor no meio de um time de 200 desenvolvedores subir o código-fonte para o Git público com a senha para acesso à base de produção. É muito comum. Tá? Esse tipo de coisa que eu citei agora de maneira até... enfim, puxei da mente um exemplo qualquer, acontece muito fácil e, cara, esse vazamento, se ele não for percebido, ele pode comprometer uma empresa enorme, que pode vir a parar, simplesmente porque o cara upou um repositório do Git público e esqueceu que tinha senha de produção lá dentro. Então, pessoas, processos, e a pessoa saber o tamanho do estrago que um deslize pode trazer, ele continua sendo, para mim, um dos pilares muito fortes da implementação de segurança em qualquer empresa. Beleza. Mas aqui Wendel, eu acho que tem um ponto interessante. Você tem uma coisa, olha só, eu vou capacitar as pessoas, então vou familiarizar elas com aspectos de segurança, vou facilitar a adoção de processos seguros, e tudo isso, a princípio, vai melhorar a minha percepção, pelo menos, de que eu estou num ambiente um pouco mais seguro. O problema é, tem duas coisas que a gente tem que observar aqui. Tá? Primeiro, pessoas cometem erros. Né? Então, como o pessoal de SRE costuma falar com frequência, esperança não é exatamente uma boa estratégia, né? Tipo, você treinar as pessoas e contar com a ideia de que todas elas vão trabalhar sempre de maneira precisa, sempre de maneira ajustada, principalmente nesse corre-corre, que é o de TI, de que implica em sempre prazos muito curtos, às vezes até para poder atender janelas de oportunidade, cara, é muito fácil dar uma escorregada. Então, sensibilizar pessoas é difícil. Além de sensibilizar pessoas é difícil, não podemos negar o fato também de que existem pessoas más no mundo, né? E, cara, como é que você cria uma brecha fácil? Poxa, eu vou solicitar para alguém colocar um pendrive na rede, por exemplo, né? E aí, enfim, a gente também tem que tomar cuidado com isso. Então, trabalhar somente a dimensão de pessoas não é uma boa saída. Você precisa reforçar isso, né, como você está dizendo para mim, com políticas e práticas, né, que vão eventualmente assegurar que as pessoas vão ter aí um suporte, uma visão um pouco mais alta, e depois, eventualmente, utilizar tecnologia para assegurar que as políticas e práticas estabelecidas acabem te entregando um pouquinho mais que elas sejam um pouco mais efetivas, né? Então, você começa com pessoas,
parte para políticas e práticas, e de políticas e práticas, então, você começa a utilizar estratégias de tecnologia para garantir que as políticas e práticas venham a ser respeitadas. É mais ou menos esse o caminho. Com um temperinho a mais. Tá? Qual é o Uhum. tempero a mais? Tá? Tem aquele ditado popular, confia, mas confere. Tá? Sim. Então, o que acontece? Todas essas dimensões desse mesmo cubo que a gente está olhando aí, elas devem ser criadas com a melhor das intenções de segurança do mundo, mas cada uma delas deve ser checada e controlada. Certo. Pessoas são treinadas para, a cada 90 dias, as pessoas devem trocar a própria senha, tá? Por uma senha que tu nunca usou. Se eu disser isso e apenas disser, e todo mundo concordar, as pessoas vão esquecer, as pessoas não vão trocar essa senha, ou as pessoas vão trocar pela mesma senha. Tá? Então, a gente coloca em cima disso... O próximo número do teclado, né? Tipo senha 1, senha 2, senha 3. Exatamente, um padrão geográfico no teclado. Então, o que acontece? Para cada uma dessas dimensões do cubo aí, a gente precisa de controle, tá? Eu preciso que as pessoas sejam lembradas de trocar essa senha, tá? Eu preciso de bloqueios para não permitir que as pessoas usem a mesma senha, tá? Também, apenas um exemplo, tá? Mas basicamente todas as pessoas precisam ter esses lembretes de segurança, esses controles de segurança. E quando eu falo controles, a gente já começa a filtrar os bem-intencionados dos mal-intencionados. Tá? Políticas precisam ser revistas, testadas, conferidas, auditadas. E tecnologia, ela tem que ser mantida atualizada sempre. Então, controles são essenciais em cima de todas as boas intenções que a gente vai construir com esse cubo. Muito bom, muito bom. O que você está dizendo para mim, na verdade, é, Elemar, eu tenho que estabelecer processos para o dia a dia, para poder familiarizar e facilitar as pessoas com segurança. Daí, depois disso, eu tenho que empenhar energia para definir políticas e práticas que orientem as pessoas no dia a dia, por exemplo, troque a sua senha a cada 90 dias. Eu tenho que determinar tecnologias e utilizar tecnologias para poder facilitar a implementação de políticas e práticas, mas você traz para mim um argumento novo aqui, ou seja, eu preciso, além de tudo isso, estabelecer uma política de governança relacionada à segurança. Eu preciso trazer a segurança para essa visão de governança, sob a perspectiva de garantir que os acordos estejam sendo cumpridos e que, eventualmente, os processos estejam sendo revistos e que as tecnologias, e mais do que isso também, né, Wendel, eventualmente também produzir dessa forma evidências, né, que são tão importantes. Eu acho que esse é um tema que conecta com o próximo bom bate-papo, evidências que você consiga apresentar, eventualmente, para clientes, parceiros que demandam, né, de quem trabalha com segurança, de quem trabalha com eles, o mesmo cuidado com segurança que eles têm, seja por questão de norma ou outra coisa, mas demandam isso para poder fazer a coisa acontecer. Então, eu falo sobre implantação da segurança. A gente começou a falar que eu preciso pensar em como introduzir segurança, eu tenho que pensar em como dar continuidade para as coisas de segurança, e eu tenho que pensar em como estabelecer um processo de governança de segurança para garantir que a mulher de César, aquele ditado antigo, mas hoje considerado por alguns politicamente incorreto, né? Mas vamos lá, a mulher de César não basta ser segura, ela tem que parecer segura, ou seja, honesta, no caso, eu acabei fazendo um trocadilho, né? A mulher de César basta parecer honesta, ela tem que, não basta ser honesta, ela tem que parecer honesta. Para uma empresa, mesma coisa, não basta ela ser segura, ela precisa parecer segura. E como que ela parece segura? Gerando evidências importantes. E aí tem até um caso interessante, né, Wendel? A gente sabe que muitas vezes a gente encontra muitas empresas menores principalmente, que quando vão começar a estabelecer acordos com geralmente empresas internacionais que operam sob normas um pouco mais rigorosas, tentam, né, durante o processo de pseudo-auditoria que é implantado, um diligence que é implantado para se verificar isso, tentam aplicar aí um somebody love, né? Tentam sair pela tangente, responder, mais ou menos a gente faz.
e aí acabam passando vergonha, né? E acabam não saindo do outro lado. Veja que interessante, veja que interessante. Mas, ó, esse tema, Wendel, sobre de governança de segurança, de como produzir evidências para você, mais do que ser seguro, também parecer seguro, porque isso é fundamental para muitos negócios. Esse tema é um tema que eu gostaria de aprofundar com você em outra conversa. E a gente vai ter mais conversas como essas aqui no canal da Eximiaco. Essa é apenas uma das primeiras conversas que eu tenho com o Wendel, que é publicada. A gente vai ter uma rotina aqui de conversas em que a gente fala sobre segurança e sobre outros aspectos, mas hoje a gente já conseguiu dar um bom primeiro passo, ou pelo menos alguns bons primeiros passos, né? Sobre um norte claro de por onde começar. Wendel, saudações e, quer dizer, considerações finais e saudações para o pessoal, alguma recomendação, alguma provocação, algo para pensar? Ou, melhor, tem alguma pergunta que eu deveria ter te feito e que eu não fiz? E se por acaso tiver, qual seria a resposta para essa pergunta? Essa aqui mas bora lá. Na verdade, uma mensagem para o pessoal, que basicamente, e claro, conectado em tudo isso que tu está falando nas últimas palavras, cara, a segurança dentro de uma corporação, e não só a segurança, os próprios sistemas de TI, tanto produto quanto ferramenta acessória, eles têm que ser tratados como ferramentas vivas, tá? Esse tipo de coisa ele precisa de cuidado desde a hora que ele nasce, todo o ciclo de vida dele tem que ser acompanhado. Ferramenta de segurança precisa de acompanhamento, atualização, e precisa trazer material para evidenciar que essa segurança está no lugar. Isso, com toda certeza, vai ser um prazer a gente discutir esse tipo de evidências na parte de governança no próximo encontro. E uma sugestão, Alemar, se o pessoal que está vendo a gente hoje tiver sugestões de assunto, tópicos, perguntas, eu acho que a gente fica mais do que feliz de responder. Claro, claro, claro. Aliás, essa é uma lembrança muito importante, tá? Esse vídeo está publicado aqui no canal da Eximia, você pode expor as suas principais dúvidas, questões, considerações, o que a gente deixou de falar aqui que deveria ser falado, o que nós falamos aqui que eventualmente você discorda, e tá tudo bem, tá? A gente não precisa concordar em tudo, a gente precisa apenas, talvez, concordar em discordar. Então, menciona aqui quais são os teus principais pontos, as tuas principais colaborações, e a gente vai conseguir, eventualmente, enriquecer ainda mais esse conteúdo. Um ponto importante, tá? O Wendel Ciota, esse menino que está falando comigo aqui, não começou em segurança hoje, nem ontem. Wendel, desde quando falamos sobre segurança, querido? De maneira profissional? Eu vou ter que revelar a idade mesmo. Cara, eu realmente comecei a trabalhar com TI, cara, fazem 26 anos. E efetivamente, os meus primeiros contatos com segurança, cara, foram há 24 anos atrás, cara. Trabalhando com HPUX, Linux, as primeiras versões do... Eu até esqueci o nome, Conectiva. Então, faz bastante tempo já que eu estou inserido no meio de segurança e eu vi muita coisa. E, de verdade, gente, segurança evoluiu muito. Não é mais a mesma coisa de 20 anos atrás. Na verdade, não é mais a mesma coisa de 5 anos atrás. As coisas estão mais simples para a gente levantar segurança. Então, eu sugiro que quem não começou a pensar em segurança, comece a pensar. O começar a pensar em segurança, na atual realidade, cara, já é 40% do trabalho. Ótimo, olha que belo insight. Mas, ó, 40% do trabalho que não te deixa necessariamente mais seguro, tá? Você só começar a pensar sem executar, não ajuda, não. Outro ponto interessante, Wendel, você participa, eu sei que existem esses contests, né? Tipo, esses sites de desafio, você participa de alguns deles. Outro dia você falava sobre um especificamente que lança esse tipo de desafios e sobre o teu posicionamento dentro desse site, né? Você pode comentar um pouquinho mais sobre esse site especificamente? Na verdade, existem diversas plataformas ali, porque às vezes as pessoas associam, na verdade, a palavra hacker a um negócio do mal. O hacker, na verdade, o conceito da palavra hacker, traduzido para o português, obviamente, é alguém que conhece muito bem alguma coisa, conhece tão bem
que eu consigo pegar essa coisa que eu conheço e fazê-la se comportar de uma maneira diferente do que ela foi projetada. Esse é um conceito de hacker, né? Então eu venho de um tempo, lá nesses 20 e poucos anos, cara, quando a única maneira de aprender realmente sobre segurança, infelizmente, era atacando, tá? De verdade. Então, eu aprendi hacking atacando. Tá? Hoje, tu não precisa mais fazer esse tipo de coisa. Tá? Existem plataformas, ambientes e tudo mais que a gente pode praticar isso de maneira segura e sem prejudicar ninguém. Tá? Uma delas que eu participo, que é o Hack the Box, tá? Eu já participo dele há muito tempo, tá? E de verdade, nos últimos meses aí eu estou um pouco distante da plataforma, mas eu cheguei a uma posição bastante boa dentro do Hack the Box, lá chegando a ser 1% de mais de 1 milhão de frequentadores da plataforma, tá? Então eu estava entre o 1% mais bem colocado em pontuação. A pontuação é feita com o CTF, que a gente chama, né? Que é o Capture the Flag. Então as pessoas te expõem um servidor, aqui o servidor, e eu preciso que tu encontre alguma vulnerabilidade lá dentro, entre lá dentro e me traga um número ou uma palavra, que essa seria a flag, né, a bandeira. Então, eu já estive muito bem posicionado lá dentro. Hoje eu já devo estar caindo lá para o 3%, 4%, né, coisa bastante dinâmica. Nossa, 3%, 4% sobre 1 milhão é quase nada, né? É quase nada. Meu amigo, é importante falar mais sobre segurança, e nós vamos falar mais sobre segurança, e aqui fica o convite, tá? Para quem nos acompanhou até agora nessa conversa de maluco, deixa aqui teus comentários, eventualmente curte esse vídeo, compartilha esse vídeo, vamos ampliar essa discussão, porque segurança é um tema importante para quem quer fazer software bom de verdade. Vamos falar mais sobre isso outro dia. Por hoje, a gente fica por aqui. Muito obrigado por quem nos acompanhou. Até uma próxima. Obrigado.